Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal. Sou Marcelo Amazonas e você está assistindo ao Ad Libitum. No episódio de hoje, eu quero propor um sistema geométrico que nos permite acessar de forma simples, prática e quase que direta as sonoridades que a gente encontra nas trilhas sonoras de filme, nos jogos modernos de hoje, sonoridades minimalistas, sonoridades mais orquestrais, politonais, aqueles tipos de modulação mais utilizadas que a gente pode usar tanto num contexto orquestral como num contexto da música popular, conforme a gente vai ver nos exemplos que eu separei. E esse sistema eu nomeei de sistema arqueométrico. Durante séculos, o arqueômetro tem sido considerado como uma chave, um instrumento primário de medidas de forças e linguagens da natureza. Representado por um círculo que tem duas escalas de 0 a 360 graus, ele é dividido em 12 faixas com 30 graus cada. Nos intervalos individuais são desenhados planetas, cores, as letras de diferentes alfabetos e as notas musicais. E se você se interessa também por ciências antigas e civilizações ocultas, você pode dar uma olhada no trabalho do filósofo e ocultista francês Saint-Yves d'Alveide, que escreveu um livro super interessante onde ele faz uma análise profunda sobre o arqueômetro. Esse é um assunto bem interessante que envolve essa matemática, essa geometria que já está presente de um modo geral em toda a natureza e que já vem sendo explorada há séculos por diversas cabeças, diversos músicos como o Joe Coltrane, como o Pat Martino, como o Schoenberg, como o próprio Bach, conforme a gente viu. E foi essa mesma matemática e geometria que eu usei para aplicar e desenvolver nesse sistema de composição voltado para as trilhas de filme, essas sonoridades específicas, mas que também pode ser utilizado em improvisos, como a gente vê na música desses outros músicos, e também até como um sistema complementar para análises, como eu andei vendo, esse tipo de pensamento serve bem para alguns tipos de compositores, alguns tipos de música, ele auxilia bem para analisar música, como eu andei vendo na música do Bela Bartok. Bom, então vamos lá destrinchar o sistema arqueométrico. Fazendo uma analogia com o arqueômetro, a gente vai distribuir os 12 acordes, que podem ser maiores ou menores. Dentro desses pontos, a gente vai trabalhar com duas figuras geométricas, e a primeira é o quadrado. Utilizando a simetria do quadrado, a gente vai ter um intervalo de terça menor entre as notas de cada extremidade. Agora, a gente pode mover esse quadrado para qualquer direção dentro do arqueômetro, conservando a simetria de terça menor entre os pontos. Assim a gente vai modulando. Agora eu vou deixar esse modelo aqui desse quadrado aqui de lado. Você deve ter como regra que só existem 4 formas de alternar entre os acordes. E agora nós vamos ver. As primeiras são por terças menores, como a gente viu, que é o eixo do quadrado, os pontos. Depois por semitom, girando o quadrado. Ou por trítono, como a gente vê aqui, indo de um extremo ao outro. Bom, então olha só. Vamos fazer, eu posso partir de maiores para menores. Vamos fazer dentro do quadrado, vamos fazer as terças menores. Maior para maior. E para baixo. Posso continuar? Muito interessante tudo isso, né? São sonoridades, então a gente pode também fazer pelo trítono, mantém esse eixo e antes de ficar fazendo entre as pontas, a gente pode então girar o quadrado, como a gente viu, e com isso também criar outros tipos de movimento, simular essas cadências que aparecem bastante nesse tipo de sonoridade de filme. Então, por exemplo, olha, tom menor. Aí quero passar para um clima mais expansivo, quero relaxar. Então eu vou para o Si maior, vou andar meio tom.
Também é outra possibilidade. Então, vamos dar uma olhada numa outra figura agora. A gente vai pegar o triângulo, que também representa uma sonoridade conhecida para nós, e vai posicionar da mesma forma os acordes, que podem ser maiores ou menores, igual a gente fez, e depois o triângulo dentro. A gente vê que o intervalo entre as extremidades agora é de uma terça maior. Então nós temos também outra sonoridade que a gente encontra bastante, por exemplo, ó. Parece até aquelas aberturas, né, da Paramount, aqueles ataques, dependendo como a gente puser. Algo mais ou menos por aí. Então, sonoridades agora, a gente mistura essas duas, por exemplo. Vou fazer com terças maiores, terças menores, maiores e menores. Vou alternar, de modo geral. Meio tom e triplo. Então agora triplo, meio tom. A gente vê que é uma infinidade que funciona. Por isso que esse episódio atrasou um pouco, porque eu fiquei testando, pensando no conceito, pensando lá dentro em todos esses sistemas. Então, se você perceber alguma coisa, se você também perceber algo muito semelhante por aí, quiser trazer, mande o link, mande, porque esse é um sistema, utilizando o arqueômetro, fazendo esse sistema, um sistema voltado para esse tipo de sonoridade, que eu considero ser mais um pequeno passo, mais uma contribuição, junto com esse pensamento, claro, de tantas outras pessoas, mas que eu desconheço em outros canais, voltado, sobretudo voltado para esse tipo de sonoridade. Então, se você souber, ou se você identificar dentro do sistema alguma coisa que possa ser melhorada, mande suas sugestões, mande através dos comentários aqui para nós, por favor. Uma das coisas que eu sempre gostei a respeito da música foi ver como diversas pessoas tratam esse mesmo material de formas diferentes, como por exemplo, cada músico pensa um acorde dominante, uma determinada escala diferente, conforme seu gosto, sua técnica. E eu sempre, então, como arranjador e compositor, sempre me interessei por aquelas coisas que mais me chegavam, que mais me tocavam. E sempre achei muito enriquecedor a gente entrar no pensamento dessas pessoas, entender como funciona, para que depois eles se fundam aos nossos pensamentos, para que a gente amplie. E eu sinto que é esse o caso desse sistema, como eu falei, que ele engloba o sistema do Pat Martino, de 12 Star, o sistema de 12 estrelas que ele chama, né? O sistema do Di Maria, do argentino, de pontos cardeais, esse sistema também que eu estou falando toda hora, do mediantes cromáticas, que já tivemos um episódio aqui do canal, e agora também dentro desse sistema geométrico do arqueômetro. Então, esse sistema é uma fusão de tudo isso.
E apesar de sugerirem movimentos tonais, por causa desses enlaces por terças, como nas mediantes cromáticas, esse é um sistema um pouco mais livre, que permite modulações sucessivas e também tem o eixo de meio tom. Então a gente vai se guiando por essa geometria e não pelas funções de acordes tradicionais, como a gente costuma. Então, uma outra coisa que a gente pode fazer, como eu falei, é misturar. Então, por exemplo, se a gente está dentro de um contexto um pouco mais popular, a gente pode pensar tonal e em algum momento da música pensar dentro desse sistema do arqueômetro, pensar então em fazer essas mediantes, fazer para um lado para o outro, pensar em modular, por exemplo, no B de uma música. Então, por exemplo, a gente tem uma balada, Dó, para misturar Ré, Mi menor. Então, por exemplo, vou fazer de novo, ó, Mi menor, baixo Ré, Dó, Lá menor, aquela coisa que aparece toda hora, Ré, Mi menor. Aí vamos pensar nesse nosso sistema, vamos para Dó menor. Por exemplo, estou pensando nesse tipo de som. Por exemplo, agora a gente pode ir para o Sol menor. E assim seguiríamos. Por exemplo, você pode misturar. Quando a gente fala nesse tipo de mistura dentro da música pop, de misturar esse tipo de sonoridade dentro desse outro universo mais popular, para mim tem uma banda que sintetiza esse tipo de som perfeitamente, que é o Radiohead. Vamos ouvir um exemplo que eu separei de uma música que eles constroem usando esse tipo de mistura. Esse tipo de análise, como eu falei, serve certinho para analisar esse tipo de som, por exemplo, dentro desse universo dessas sonoridades. E também tem um pouquinho de mistura de música tonal, quando lá ele vai do Si bemol, por exemplo, para o Mi bemol, para o quarto grau, e não segue esse mesmo eixo. Vamos ver a música. Bom, e a gente já sabe que um acorde é esse conjunto de notas que deriva de uma determinada escala, de um determinado modo, de um determinado conjunto de notas dentro de uma escala. Então, para a gente manipular as texturas harmonicamente dentro dos acordes, a gente pode fazer de duas formas. Pode mexer na quantidade de notas e pode também manipular a qualidade dos intervalos, mudando assim os tipos de acorde. Então, por exemplo, a gente está fazendo dois acordes maiores, duas tríades maiores. Vamos fazer então tétrades. Então, para não repetir a oitava, é claro que também não daria a intenção, né, de uma tétrade. Sim, no sentido de que são quatro sons, mas não como quatro notas que compõem um acorde, notas diferentes. Então, daria como uma tríade perfeita com oitava dobrada. Então, olha só, temos sétima maior. Agora estou fazendo esses acordes. Já começa a manipular. Então, por exemplo, como eu falei, a gente pode mexer com os tipos de acordes, acrescentar notas e também os intervalos. Então, por exemplo, um pensamento aqui, o que eu posso fazer? Eu sinto que é um pouco pesado, então vou tirar as quintas. Então, por exemplo, dependendo da sonoridade, me agrada mais essa.
Muito legal, né? Então, olha, uma outra coisa, a gente pode ir manipulando cada vez mais esses intervalos. Então, eu tenho esses dois acordes, certo? Que são os dois de sétima maior. Então, o que eu vou fazer? Para dar uma variada, uma cor, para pensar de forma simples e direta, eu vou, em vez de dobrar essa oitava, eu vou colocar a segunda, que é a nona, vai dar uma cor, mas como ela está lá dentro. Então eu vou pensar que todos são desse tipo, então olha. Por trítono. Meio tom. Terça. Menor. Terça maior. Você vê, acordes menores também, a gente pode fazer a mesma coisa, ó. Por exemplo, aqui do Lá bemol. Opa, escapou, ele ficou bonito também, essa quarta aqui. Mas vamos aqui. Então, olha que legal. A gente já pode ir manipulando. E assim você pode fazer com todo tipo de tríade, de tétrade, aquelas... Lembra as tríades sus, por exemplo, as tríades do lídio, do frígio, você pode pensar assim, por exemplo. Você vai manipulando essas texturas, você pode pensar, como eu falei, uma sonoridade um pouco mais jazzística, por exemplo. Pode pensar quartal por quartas, montar o acorde por quarta, seguindo sempre esse eixo, ficando lá dentro do arqueômetro. Então, por exemplo, a gente está fazendo sétima maior, né? Então, agora eu vou montar por quartas aqui, ó. Mi, Lá, Ré. Aqui eu vou deixar do jeito que já estava. Então vamos seguir dentro do nosso conceito aí. Muito interessante, é muita sonoridade legal. Você pode manipular todo tipo de acorde, como eu falei, por exemplo, quer fazer uma sonoridade um pouco mais minimalista, então, por exemplo, sétimas maiores, né, gente? Tá, vamos pegar só a sétima maior. Sati. Sétimas maiores. Outra forma de manipular essas texturas, a gente pode tocar dois acordes de dois extremos ao mesmo tempo, dando então esse clima, como eu falei, de politonalismo. Por exemplo, Dó e Fá sustenido. Os dois extremos do trítono. Como já usou Stravinsky lá no Petrushka. Toda vez que aparece lá o personagem Petrushka, aparece esse acorde. Então, por exemplo, a gente deve explorar. Lá e Mi bemol, Dó e Fá sustenido. É muito interessante, fica tudo alterado através desse tipo de sonoridade. Pode também tocar os dois polos, né, ao lado um do outro. Dó e Mi bemol, por exemplo. Tanto maior quanto menor. E também pode mudar, né? Por exemplo, pode tocar o Dó aqui embaixo e o Mi bemol em cima. E pode tocar o Mi bemol embaixo e o Dó em cima.
São muitas sonoridades utilizando apenas esses eixos e apenas esse tipo de sonoridade. Agora, eu quero colocar uns exemplos que eu preparei aqui para nós, utilizando apenas esse conceito que eu apresentei aqui hoje. Então, nos dois primeiros exemplos, eu trabalhei variando temas para a gente ter bastante essa ideia bem clara de como a gente pode também, através de instrumentações e variando as orquestrações, obter diferentes resultados sobre o mesmo material. Isso fica bem evidente. Então, mas sempre com essa mesma sonoridade, me atendo a esse nosso sistema. O primeiro, então, é um clima um pouco mais de ação, suspense. Eu procurei trazer esse tipo de clima, pelo menos. E no segundo, eu variei o mesmo material temático, já como se fosse um outro momento dessa trama, dessa ação, já onde tudo estaria resolvido, como uma lembrança das coisas, uma coisa quase que romântica. Vamos escutar. E nesses dois últimos eu também trabalhei sobre o mesmo tema para a gente ter bem essa ideia. Porém, agora usando aquelas sonoridades mais politonais, sobrepondo acordes, um lance mais Villa-Lobos, mais Shostakovich, como eu falei. Primeiro tem um clima assim um pouco mais de terror mesmo, e o segundo, variado, um clima um pouco mais caótico ou de guerra, talvez, alguma coisa assim, um pouco mais forte, com o mesmo material temático. Vamos escutar. Assim como o quadrado e o triângulo, unidades como hertz e graus são coisas diferentes e cada uma tem sua função específica. Porém, na matemática por trás de todas essas coisas, existem as relações que são similares, quando não idênticas. Então, será que seria exagerado pensar que as mesmas regras se aplicam a muitas, se não a todas as coisas do universo? Bom, e se você gostou do sistema arqueométrico e da matemática e geometria por detrás da música de Hollywood, você pode se inscrever aqui no canal, compartilhar essas informações pela web. E se você quiser participar, já sabe, envie suas dicas, suas sugestões de pauta, envie suas críticas através dos comentários, para esse que é mais um canal nesse imenso abismo do binário que é a web. Mais uma vez, um grande abraço, muito obrigado e até uma próxima.